E aí, meus queridos, aqui é o professor Sostag de Física e hoje vamos comentar rapidinho sobre a famosa escala Kelvin. Kelvin vem, né? Enfim, meus lindinhos, né? Temperatura está relacionado com a agitação das moléculas de um corpo, né? E a escala Kelvin é a escala que o Sistema Internacional de Unidades de Medida padronizou como sendo a unidade oficial. Então, na maioria das equações físicas, né, a temperatura ela deve estar na escala Kelvin. Kelvin vem. A escala Kelvin, galera, ela foi proposta pelo famoso Lord Kelvin, um físico britânico. E a ideia dele, cara, é relativamente simples. Quando você pensa em um gás, né, lá dentro desse gás você tem moléculas, né? Temperatura tem a ver com agitações da molécula, né? Ó, que vai bonitinho, que homem, hein? Essa barba gourmet aí, lá em casa. Galera, a ideia do Kelvin é o seguinte: temperatura também está diretamente ligado, no caso de um gás, com pressão, né? A ideia do Kelvin é o seguinte: pô, papai, se eu for diminuindo a temperatura desse gás, as moléculas ficam menos excitadas, né? Vai bater com menos agressividade lá na parede do balão, eu vou medir menos pressão. Ah, então se eu for esfriando um gás, abaixando a sua temperatura, a agitação diminui, consequentemente eu vou ter menos pressão ali, né? Ah, então vai chegar um momento que eu penso nessa molécula praticamente parada, não teria pressão nenhuma. Cara, o Kelvin, acho que ele teve experiência com alienígenas, né? Pensar nisso há muito tempo atrás, cara, era muito revolucionário. Então, na escala Kelvin, né, a gente admite que vai chegar um momento, quando a gente esfria, né, por exemplo, um gás, né, que a agitação de suas moléculas vai diminuindo, não é assim? Tá? Então, na escala Kelvin, né, aquele momento em que você atingiu a menor temperatura possível, o Kelvin chama essa temperatura de 0K, que também nós chamamos de zero absoluto. Ah, professor, não tem como fazer isso não. Você vai esfriar um gás, aí ele vai voltar para o estado líquido, depois vira sólido. Galera, um grupo de físicos em 1997 ganhou o prêmio Nobel justamente com um trabalho, né, onde eles inventaram uma técnica de resfriar gases a temperaturas muito próximas do zero absoluto. Então isso realmente procede, galera, né? O Kelvin já pensou nisso há muito tempo atrás. Então, pra gente, papi, na escala Kelvin, 0K, nós vamos chamar de zero absoluto. É a menor temperatura possível. Vamos supunhetar que você é o cara, você tem a bala, você tem o quê? As melhores tecnologias em seu laboratório, os melhores equipamentos de refrigeração. Então, lá dentro dos equipamentos de você, se você começar a esfriar um corpo, a agitação das moléculas diminui. A menor temperatura possível, em termos de ensino médio, na escala Kelvin é zero, tá? Então, nós não temos temperaturas abaixo do zero absoluto. Isso para nível de ensino médio, hein? Em graus Celsius, isso equivale a aproximadamente menos 273 graus Celsius. Então, para a gente, a menor temperatura possível em Kelvin, zero. Grava aí, tá? E em graus Celsius, o menor valor possível de temperatura, menos 273 graus Celsius. Ah, tô lendo um artigo aqui, uma revista falou que a temperatura é menos 2 Kelvin. Mentira, fake. Em Kelvin, a menor temperatura, 0 Kelvin. Ah, eu tô lendo uma matéria aqui na internet, tá falando que a temperatura do bagulho é de menos 300 graus Celsius. Mentira, fake news. Em Celsius, o zero absoluto, que seria a menor temperatura possível, equivale a menos 273 aproximadamente graus Celsius. A conversão de Celsius para Kelvin é muito fácil. Se eu tenho uma temperatura em Celsius e quero passar ela para Kelvin, eu só vou lá, pego a minha temperatura em Celsius e blup, somo com 273. Então, quando eu pego uma temperatura em Celsius e somo com 273, eu passo ela para Kelvin. Kelvin vem, né? 27 graus Celsius. Eu somo com 273 e falo que é 300 Kelvin. Passar de Celsius para Kelvin é muito fácil. Pega a temperatura e soma com 273. E se quiser fazer o revés 3, transformar uma temperatura de Kelvin, Kelvin vem, hein, para Celsius, tu vai pegar essa temperatura e vai diminuir de 273. Então, se tu tem uma temperatura em Kelvin e quer passar ela para graus Celsius, subtrai, tira 273 que você faz a conversão. Fácil demais, né? Vamos lá, vamos ver um exemplinho aqui, dá até medo. Quando nós vamos fazer concursos, vestibulares, até mesmo a prova do Enem, quando a gente vê esses textões aqui, a gente fica, né, cagando na calça de medo.
Aqui, galera, é uma questão fuscão, só tem barulho. Olha aí, a questão da Unifesp, lá de Sampa, e diz que o texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres para sua preservação por muitos anos, publicado no jornal O Estado de São Paulo. Cara, ó, que loucura. Ó. Após a morte clínica, o corpo é resfriado com gelo, uma injeção de anticoagulantes é aplicada e um fluido especial é bombeado para o coração, espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora os fluidos naturais. O corpício é colocado numa câmara com gás nitrogênio, onde os fluidos endurecem, ou em vez de congelar. Assim que atinge a temperatura de menos 321 graus, o corpo é levado para um tanque de nitrogênio líquido, onde fica de cabeça para baixo. Que horror, hein? Na matéria não consta a unidade de temperatura usada. Considerando que o valor indicado é de menos 321 graus, esteja correto, e que pertença a uma das escalas Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, pode-se concluir que foi usada a escala. Cara, letra A, foi usada a escala Kelvin? Aê, papai, ó, pera aí, é fake, né? Galera, eu não posso falar que é menos alguma coisa em Kelvin. Em Kelvin, a menor temperatura possível é 0 Kelvin. E em Celsius, a menor temperatura possível, menos 273. Ah, galera, então a B também é fake news, né? Porque tá falando na letra B que é Fahrenheit por ser um valor inferior ao zero absoluto. Ô, mano, eu não posso ter temperaturas, em termos de ensino médio, abaixo do zero absoluto. Não existe. O 0 Kelvin, o zero absoluto, é a menor possível. Letra C. Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico. Tá certo, né? Cara, menor possível em Celsius, menos 273, menos 321 tá abaixo. Não pode ser Celsius, né? O Kelvin não admite valores negativos. Então, a única alternativa correta é a letra C de Cristo. Agora, vamos lá, um exercício para finalizar a conversa, tá? Do Mackenzie, né? Também no ano de 2019. Ele diz que na quarta da sexta-feira do dia 8 de fevereiro de 2019, 10 sonhos deixaram de existir sob as chamas do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. Eram adolescentes, aspirantes a craques de futebol, que dormiam no alojamento do clube e foram surpreendidos pelas chamas advindas do aparelho de ar-condicionado, que em poucos minutos fizeram a temperatura do local atingir valores insuportáveis ao ser humano. Essa temperatura na escala Celsius tem a correspondente na escala Fahrenheit, valendo o seu dobro, adicionado de 14 unidades. Com base nos dados fornecidos, é correto afirmar que o valor absoluto da temperatura citada vale. Galera, cuidado, hein? Cuidado que tem algumas armadilhas aqui, hein? Galera, vamos lá, vamos com muita calma. O valor da temperatura em Celsius eu chamo de TC. Vou procurar aqui, ó, ele não me deu. Eu não sei, eu vou chamar de quê? De Chus. O cara também não me deu Fahrenheit. Não me deu Fahrenheit, hein? Mas ele tá falando, galera, que o Fahrenheit tem o valor do Celsius como sendo o dobro. Ah, então o Fahrenheit marca o que o Celsius marcar? O dobro. Ele tá falando o dobro, né? Só que além do dobro, ele fala que é adicionado de 14 unidades. Traduzindo, legendas, versão brasileira, Herbert Richards. O que o Celsius marcar, o Fahrenheit vai marcar o dobro, tu multiplica por 2 e adiciona 14, mais 14. Então, traduzindo, o Celsius marca X e o Fahrenheit marca o dobro, 2x, mais 14. Então, cara, olha aí na descrição abaixo, você vai ver o link, cara, né? Olha aí na descrição abaixo, você vai ver o link da aula passada, que a gente falou sobre Celsius e Fahrenheit. Tem uma equação prontinha. Temperatura do Celsius dividido por 5 é igual à temperatura do Fahrenheit menos 32 sobre 9, né? Então, no lugar do TC, eu vou colocar Chus, e no lugar do TF, 2 Chus mais 14. Então, no lugar do TC, Chus, no lugar do TF, 2 Chus mais 14, tá? Então, fica Chus sobre 5, no lugar do TF, 2x mais 14 menos 32. O Chus sobre 5 vai segurar o Chan, deixa ele quietinho. E o 2x também espero, 2x sobre 9, porque eu vou fazer 14 menos 32. Cara, pensa em grana, eu te vejo com 14 reais, você tá me devendo 32. Moço, eu vou avançar, tomar os 14 reais, né?
e você ainda vai ficar me devendo. Tu tem 14 e deve 32, conserva o sinal do maior, fica negativo, fica me devendo, né? E, cara, faz 32 menos 14, que é 18. Você vai ficar me devendo 18, não é isso? Beleza, bora. Agora vamos multiplicar cruzado, hein? Ó, vamos dar um chuck, né? Então, chuck multiplicou, ó, x com 9 e chuck, faz outro chuck, né? Então, você vai fazer chuck Norris, né? Então, deu chuck Norris, vai ficar 9x. 5 vezes 2x, 5 vezes 2 é 10, né? Agora, cuidado aí, pai, que o 5 também tem que multiplicar o 18. Então, vou fazer devagarzinho, porque muitos têm dificuldade em matemática. Segurei o tchan no sinal de menos. O 5 também multiplica o 18, não é isso? Galera, vai ficar 9x é igual a 10x. Conserva o sinal de menos. 5 vezes 18, multiplicar por 5, você faz de cabeça. Multiplicar por 5 é a mesma coisa que tu pegar o número, multiplicar por 10, depois dividir por 2. Como assim? Cara, se fosse 10 vezes 18, o resultado era 180. Racha esse trem no meio. Então quando eu quero multiplicar por 5, beleza. Eu multiplico por 10, 18 vezes 10, 180, faço de cabeça, depois pego metade. Metade, 180, 90, não é assim? Agora, eu vou levar o 90 para lá para passar somando. E vou trazer, cara, o 9x para cá, que passa subtraindo. Então vai ficar do lado de cá, 90, tá? E desse lado aqui vai ficar 10x menos 9x, que é x. Então, 90 é igual a x, não é assim? Ou eu posso falar que o x é 90 graus Celsius. E errou, não tem essa questão, galera. Ele quer a temperatura no valor absoluto. Quando se fala em temperatura absoluta, ou temperatura no valor absoluto, ele quer a temperatura em Kelvin. Então, esses 90 graus Celsius, como é que eu passo ele para Kelvin? Eu vou pegar Kelvin, vem, hein? Pego os 90, somo com 273, 90 mais 273, 363 Kelvin. A correta é a letra D. Então é isso, meus queridos. Bons estudos e tamo junto.